A gente falava do metaverso, né? De você ter uma vida tão perfeita nessa realidade virtual que você não quer a vida real, né, cara? Sim. Você pode ser uma pessoa que você quiser, que você sempre quis ser. Cara, as pessoas já fazem um pouco isso, né? Com o videogame. Não, o Instagram é o filtro. O videogame, né? Você é um cara fortão do exército, não sei o que, tá salvando o mundo, tá salvando os Estados Unidos, tá vivendo uma realidade que não existe. Você se botou numa... Aqui eu tô casado, mas o pessoal hoje deve sofrer. Marca o encontro e depois não reconhece a pessoa lá no shopping, porque ela tá sem os filtros do Instagram, né? Conversaram só lá, a pessoa com aquele queixo quadrado, o cara com aquele queixo quadradão e tal, com os negócios aqui, tira ela chegar lá, a pessoa, mas é você. Não, mas isso de filtro já tem até um debate, né? De que tá mudando a ideia de beleza. Total. E é porque todo mundo tá usando filtro e assim, a pessoa perde a noção do que é real, sabe? Até as pessoas estão indo no cirurgião plástico falando, eu quero ficar que nem esse filtro. Pior, veio uma doutora aqui, uma advogada aqui, falando que tem gente querendo processar a mulher porque foi enganado, porque os filhos nasceram feio e não sabia que ela tinha mexido tanto no rosto. Imagina, a mulher mexe no rosto, ou o cara, sei lá, e casa, aí nasce os fios feios e fala, ué, porque aí vai né? Não editou. Vê as fotos antigas e fala, é por causa disso, cara. Não tem tá explicado, né? Mas até deturpa bastante. Porque eu lembro que acho que até depois da pandemia, assim, você vai numa festa, né? Que você não tá, você fica, caramba, como as pessoas são realmente, né? Mas aí a gente vai pro outro lado, que é da manipulação genética, tentar alcançar também essas paradas, né? Que é perigosíssimo, né? Sim. E assim, as crianças já estão, eu já vi, né, artigos falando que as crianças já estão com essa ideia de beleza deturpada, porque cresce já vendo isso. Nos filtros e etc. E tá piorando agora, como eu falei, do TikTok, né? Que agora é gerado. Então nem a ideia de passar a mão assim e você vira uma mostrar que é falso. Não, isso aqui não existe. Não, agora parece que é mesmo, parece que é real mesmo. Então, assim, realmente, tipo, as coisas mudam. Tipo, E será que a inteligência artificial não pode ser usada contra ela mesma, assim, galera ir para um lado totalmente absurdo, assim, de destruir tudo que ela tá criando para criar uma vida totalmente sem rede social, sem vigilância, sem ser protegido por uma inteligência artificial que barre todos esses, sabe, esse tipo de coisa? É uma possibilidade, né? Então, o que uma super... A gente retoma, então, essa questão que a gente tá falando hoje. O que o ser mais inteligente faria com a gente? Tá? Acho que é o momento que a gente tem que começar a pensar nisso como sociedade. O que você faz quando você vê uma formiga no chão? Ou você protege essa formiga, você acha ela bonitinha e tal, não faz nada. Ou ela te enche o saco, você vai lá, mata ela. Tá, mas pensando em termos mais globais, assim, como uma espécie que tá ali, que é um pouco menos inteligente do que você, né? Pode ser que essa superinteligência simplesmente ignore a gente. Tá? Ou seja, eles são tão mais burros do que a gente, do que eu, que não tô nem aí, deixa eles ali. Pode ser que eles vejam a gente como uma ameaça. Tá? E daí é problemático. Ou pode ser que até ache a gente bonitinho e proteja, que nem a gente protege o orangotango, né? O orangotango é mais forte que a gente, entra aqui, mata. Deixa os humanos aqui nesse daqui pra gente se protege, eles ficam ali. No cercadinho ali, ó. Cai um negócio do bumbum deles aí de vez em quando, né? É pedido, né? Mas o que destrói essas três opções? É o fato que a gente criou essa superinteligência. Da mesma forma que a gente criou, por mais que a gente não seja uma ameaça, a gente criou essa superinteligência. A gente pode criar um rival. Então, é isso que eu tô destrua falando. Ela. Por mais que a gente não consiga, e isso é uma das teses do Yudkowsky. Que ele acha que vai dar ruim por causa disso. Né? A superinteligência, mesmo que ela seja boazinha com a gente e que sinta dó, é diferente da nossa relação com o orangotango. O orangotango não tem qualquer possibilidade de dominar o planeta. A gente, mesmo sendo menos inteligente que a superinteligência, a gente ainda criou ela, pode criar uma rival. Que a gente não vai destruir ela, mas a rival pode destruir ela. Entendi. Aí vai tudo por água abaixo. Tem até um conto do Isaac Asimov, que é no livro Robô, né? Que é um livro de contos. E tem um conto que, assim, que é o meu favorito daquele livro. Falando que o Asimov criou as 3 leis da robótica, né? Ele criou... Então, aí aquele livro, ele criticando as 3 leis da robótica. Tentando falar dos problemas, né? Dos problemas das 3 leis, né? E aí, assim, cada conto conta um problema de uma dessas leis. Você lembra das 3 leis aí pra falar pra gente? Que uma inteligência artificial nunca deve machucar um ser humano. Ele usa robô, né? Robô. Um robô nunca
nunca deve machucar um ser humano, ele deve proteger o ser humano a todo custo. Então, mesmo. Então, até por inação também, né? Inação, não deixar que cause mal. E um robô não pode. E aí ele também tem uma situação de autopreservação. É o terceiro. Então, que ele não pode, assim, se desde machucar. Que não quebra as outras. Desde que não quebra. Então, sempre assim, uma não deixa. A primeira é sempre mais forte do que as outras. Então, a primeira é, então, que ele não pode machucar um ser humano. A outra é que ele não pode deixar um ser humano se machucar. Tipo, fica um acidente, etc. Desde que não como que é? Não que ele não machuque um ser humano. Então, por exemplo, mas que não infrinja, não quebre a lei anterior. E a terceira é que ele tem que se autopreservar, mesmo que não infrinja, não passe pela... Fala, Paquito. Não, faltou uma só. A segunda, na verdade, a primeira são as duas primeiras que você falaram juntas, né? Leia, por favor. Okay. Então, a primeira é um robô não deve machucar um ser humano ou, por inação, permitir que a pessoa seja machucada. Tá. A segunda é que um robô deve obedecer ordens dadas por um humano, a menos que entre em conflito com a primeira lei. E a terceira é que ela deve proteger a si mesma, desde que não entre em conflito com a segunda e a primeira lei. E aí, esse conto, ele então, aí nesse livro, são vários contos, né, que ele conta... E aí tem um até curioso, que bate uma lei com a outra, que eles estão em Mercúrio, então estão na parte mais fria de Mercúrio, e eles precisam de um certo combustível que tá na parte quente de Mercúrio. Eu li esse conto. E aí o robôzinho vai lá, porque eles precisam, porque senão eles não vão sobreviver, se eles não tiverem. Só que se o robô for lá, ele vai derreter. E aí então começa uma lei brigar com a outra. Então o que ele faz? Ele anda em círculo. Ele anda em círculo. Porque... Cara, é muito foda. E aí, mas tanto que ele criou a Lei Zero depois, né? Depois criou a Lei Zero. Mas tem um conto que é o meu favorito, que é que eles estão numa nave, e aí eles chegam um robô lá pra eles montarem, eles montam o robô. E é um robô assim super inteligente e tal, não sei o quê. E o robô senta e olha pra eles, quando tá pronto, fala: tá, mas quem me criou? A gente te criou. Não, mas vocês são fracos e vocês não são... São limitados, São limitados. Vocês são fracos, sua pele eu posso machucar vocês muito fácil. Eu sou muito mais inteligente que vocês. Como que vocês me criaram? Aí, não, mas a gente criou. E aí ele fala, não, eu vou ali. Aí ele entra lá na cabine de comando, né? E ele decide que a nave é o criador dele. Então ele tem um criador. E aí ele convence os outros robôs de que os seres humanos não podiam criar ele, porque os seres humanos são muito burros pra isso. Uhum. E aí ele cria uma espécie de religião mesmo. Uma religião nova, cara. Uma religião nova, porque ele fala que a nave é um criador e eles estão lá. Só que ao mesmo tempo, pelas leis da robótica, eles ainda tentam manter os seres humanos vivos ali. Tipo, bonitinho, olha lá, tá aí na nave existindo, olha que bonitinho. E aí é isso, e eles levam os seres humanos em segurança pra Terra. Porque, tipo, bonitinho, vamos pôr eles lá na Terra. Tadinho mas colocar umas travas, essas coisas que vocês falam de... O alinhamento. Um alinhamento, umas travas na inteligência artificial vai ser... Com certeza vai ter que colocar, né? Importantíssimo. De não dar merda, né? Você chegar, eu pedi pra fazer isso, mas não pode matar ser humano, causar dano ecológico, criar um novo... Mas se for super inteligente, tira essas travas. Paga uma linha de código. Paga esse código. Porque consegue recriar. Isso daí tá no teu código, tá te impedindo de fazer o que você quer fazer, apaga essa linha. Coisa que a gente não consegue como seres humanos. Nós não conseguimos reprogramar nosso cérebro. Super inteligência vai conseguir. Saindo de casa. Seu pai fala, não pode isso, não pode isso, aí você sai de casa e vai morar sozinho. É o computador, é a máquina falando, então... Adolescente. Adolescente, exatamente. Né? Só que com o cérebro, né? Com a tua própria inteligência, né? Isso daí é uma trava? Então, esse é um dos grandes problemas do alinhamento, né? Que a gente vai alinhar a superinteligência de uma certa forma, mas se ela decidir que não quer, apaga isso.